conceitos de eutanásia, ortotanásia, suicídio assistido, não são conceitos jurídicos. São conceitos que são criados fora do direito. Né? Conceitos criados, ideologicamente criados. São conceitos ideológicos. Tá? Não são conceitos jurídicos. Não está na lei. Isso daí. O que está na lei? Está na lei o 121 do Código Penal. Artigo lapidar. Todo mundo cita como em exemplo, em aula de direito, né? Porque ele é curtinho. Né? Matar alguém. E é nisso que está a eutanásia. Está lá. Artigo 121. Matar alguém. O que é matar? Matar é provocar a morte de alguém. Ah, mas foi com boa intenção. Tudo bem, não interessa a intenção. Interessa o resultado. Você provocou a morte de alguém em você. Matou. Teologia moral, porque é o seguinte, nós temos o dever de preservar a vida. Vou responder, vou falar disso muito superficialmente, porque depois eu quero aprofundar. Eu quero primeiro entrar no direito positivo e do direito positivo subir para uma coisa que não depende do arbítrio humano. Então, se diz na teologia moral, você tem o dever de conservar a vida, é um dever, é uma obrigação, conservar a vida. A vida não é sua. A antiga teologia moral católica, a vida do homem pertence a Deus, não te pertence. Quem é o dono, quem é o proprietário do seu corpo? É Deus. Você não pode ser proprietário de si mesmo. O Aristóteles já tinha demonstrado que isso é um absurdo no 5º livro da Ética. Vamos lá no final do 5º livro da Ética Nicomaqueia, ele fala que isso é um absurdo. Então, o nosso direito positivo resolve isso com a teoria, com a doutrina dos direitos da personalidade. A vida é um direito indisponível, reconhecendo que você não é proprietário da própria vida. Você não é proprietário do seu corpo, você é o seu corpo. Você não pode ser proprietário de si mesmo. Isso daí é algo como o Barão de Munchausen, sabe? Que ele estava se afogando e ele salvou-se a si mesmo se puxando pelos cabelos. Então você não é proprietário de si mesmo. Isso é evidente. Absurdo dizer. Então, o direito positivo resolve isso dizendo o direito à vida, integridade física, integridade moral, integridade mental, são direitos da personalidade e são direitos indisponíveis e inalienáveis. Né? Mas para a teologia moral, o dono da vida humana é Deus. Então você tem o dever de conservar a própria vida, mas com uma regra prudencial você tem esse dever, você tem o dever de empregar os meios ordinários, os meios comuns. Você não tem obrigação de empregar meios extraordinários para salvar a própria vida. Né? E o que seria um meio extraordinário? Por exemplo, você está para morrer do coração, mas uma cirurgia extremamente arriscada e cara pode salvar a sua vida. Mas você pode morrer na mesa de cirurgia. Você não é obrigado a fazer essa cirurgia. Entendeu? Isso seria um meio extraordinário. Agora, alimentação parenteral. Né? A terra esquiava, uma americana lá que o marido queria matar e acabou matando. Ela recebia alimentação por sonda, estava em coma. A alimentação não é um meio extraordinário. O paciente está lá em coma, ele só precisa de alimentação e o remédio para pressão. Dá para você definir a eutanásia como o seguinte: é matar alguém que não rende. O que é eutanásia? Eutanásia é matar alguém que não rende por comissão. Então, a pessoa não está rendendo, você mata. Matar de fome é matar também. Não dá comida, você matou. Você não precisa... O crime de homicídio, ele não se pratica apenas por comissão. Ele não é apenas um crime comissivo. Ele é também um crime omissivo. Você também pratica o homicídio por omissão. Tá? E, ademais, o suicídio assistido. O suicídio assistido já está no 122. Vocês veem aqui no 122, você tem o crime de auxílio ao suicídio. Esse é um conceito legal.
induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou prestar-lhe auxílio que o faça. Então, alguém me pergunta, aspectos jurídicos da eutanásia, que é o tema da palestra. O que é eutanásia no direito? Eu vou responder. 121 do Código Penal. Matar alguém por omissão. É matar alguém porque não está rendendo por omissão. E suicídio assistido. Suicídio assistido é o 122. Auxílio a suicídio. São crimes. Isso é a esfera do direito penal. Tá? Aí nós subimos um pouquinho acima do direito penal, que está o direito constitucional. Né? Artigo 5º da Constituição. Né? Fala da inviolabilidade do direito à vida de todos os brasileiros e de todos os estrangeiros que se encontram no Brasil. Entendeu? Em relação ao aborto, a gente pode até discutir se esse preceito se aplica ou não ao nascituro, ao feto. Pode discutir, porque não está claro que brasileiro é quem nasceu no Brasil. Nacionalidade brasileira se adquire por nascimento ou por naturalização. Então, brasileiro é nato ou naturalizado. E tem um estrangeiro. O nascituro estrangeiro é brasileiro? Você pode discutir isso. Se você tiver uma interpretação restritiva dos direitos fundamentais. Mas não se faz interpretação restritiva de direitos fundamentais. Tá? Mas se você quiser fazer, você vai excluir. Olha, o nascituro não nasceu ainda, então ele não é brasileiro, tampouco estrangeiro. Então ele não tem direito à vida. Dá para sustentar isso. Né? Se a gente cometer esse erro hermenêutico. Agora, a eutanásia não. Fulano já nasceu, fulano é brasileiro. Se você é brasileiro ou é estrangeiro, ninguém pode matar você. A lei não pode, é inviável legalizar a eutanásia por conta disso. O cara já nasceu, então você não pode provocar a morte de um brasileiro. A única exceção que a Constituição mesmo abre é para pena de morte em caso de guerra declarada. Só que tem uma coisa, ninguém declara mais guerra. A própria Carta da ONU proibiu. Hoje não existe mais guerra declarada como antes da ONU. Hoje tudo passa pela ONU. Hoje, juridicamente, não existe mais guerra. Entendeu? Existe militarmente, mas do aspecto jurídico, aquele ritual da declaração de guerra não existe mais. E para haver a pena de morte, você teria uma guerra declarada. Se tem lá uma missão brasileira no Haiti ou no Congo, o militar brasileiro comete um crime militar, que está previsto pena de morte, sei lá, traição, sei lá que crime pode ser, ele não pode ser executado. Porque apesar de ele estar numa operação militar, o Brasil não está em guerra declarada. Compreendendo? Por exemplo, a guerra do Vietnã nunca foi declarada. Os Estados Unidos também intervieram na Líbia, nunca declararam guerra. Hoje em dia não se declara mais guerra. A Rússia entrou na Síria, ninguém declarou guerra. Então, para haver pena de morte no Brasil, você precisava ter uma guerra declarada. E não é o caso da aplicação da eutanásia. Então, esse é o ponto do direito positivo brasileiro. Eutanásia é homicídio comissivo. E o suicídio assistido é o crime do 122 do Código Penal. As hipóteses de legalizá-lo são inconstitucionais, por força do texto constitucional. Mas é o seguinte, eu aprecio muito a sabedoria popular. A sabedoria popular diz que a estrada do inferno é asfaltada com boa intenção. Mas é verdade. A estrada do inferno é asfaltada com boa intenção. São os paralelepípedos, ela é pavimentada com boas intenções. Por quê? Hoje, a virtude que mais se carece hoje, daquelas virtudes cardeais, daquelas 4, é a virtude da prudência. E a prudência ensina a gente a não confiar nas nossas boas intenções. Entendeu? Todas as grandes tragédias da humanidade não foram feitas com má intenção. O Hitler não chegou no poder com má intenção. Stalin não foi má intenção. São as boas intenções que
levam a gente para o buraco. Então você tem que refletir nas boas intenções. Porque o mundo é objetivo, o mundo não está dentro da minha cabeça. As intenções estão aqui. Eu tenho que refletir aonde as minhas intenções, apesar de aparente boas, vão me levar. Está compreendendo? Não basta ter boa intenção. Tem que ver se aquilo realmente, a minha ação vai provocar um bem lá fora. Né? Vocês sabem a diferença entre compaixão e misericórdia, não? A compaixão é um sentimento. Misericórdia é uma virtude. Compaixão é sentimento. Você sente compaixão. Significa até um cachorro pode sentir compaixão. O cachorro tem sensibilidade. E a compaixão, às vezes, pode ser viciosa. O que é compaixão? Compassio, em latim. Compassio, compassiones, vem de compadecer. É padecer com, é sofrer junto. Sentir compaixão, você sofrer junto. Agora está na moda falar em empatia. Empatia é compaixão. É grego. Em latim é compassio. Em grego é empatia. Vem de pathos. Sofrimento. É que nem ética e moral. Você fala, moral é uma coisa, ética é outra. Não, ética é raiz grega. Ethos. Costume. Moral, mos, mores. Costume. Empatia e compaixão, mesma coisa. Uma pessoa empática é uma pessoa compassiva, mas nem sempre a compaixão é virtuosa. A misericórdia é uma virtude. Virtude é um hábito eletivo, bom. Você escolhe. Você não escolhe sentir compaixão. Você sente. Sentimento você sente. Como um cheiro, como um som. Tem um barulho, você sente o barulho. Você não escolhe sentir o barulho. Você escolhe não sentir, o barulho continua. Misericórdia é virtude, é hábito eletivo. Você escolhe ser misericordioso, mesmo que você não sinta nada. Aí que está a diferença. E muitas vezes o pessoal diz, eutanásia, compaixão. Então é compaixão de si mesmo. A pessoa não aguenta de sofrimento por ver o sofrimento do outro. Porque o outro às vezes nem está sofrendo, até risqueava, estava em coma. O pessoal fala, ela podia estar sofrendo, não. Você não sabe. Provavelmente ela não está sentindo nada. Você que está sofrendo, você não suporta os seus sentimentos, você quer eliminar o outro para eliminar o seu sofrimento. Isso é um egoísmo do tamanho de um bonde. É comum nas culturas humanas, reflete uma degeneração universal. O Chesterton dizia que o pecado original era o único dogma da fé que tinha comprovação empírica. Né? O homem decaído. Não dá para explicar racionalmente se é pelo pecado original ou não. Mas empiricamente a gente sabe que o ser humano, o bicho-homem, tem sérios problemas. E a maioria das culturas matavam quem não rendia. Esparta jogava as suas crianças deficientes ao alto da montanha. Os esquimós levavam seus idosos para morrer no gelo. Muitas tribos africanas também fazem isso. Muitas tribos do Brasil enterram gêmeos, enterram deficientes. Numa lógica utilitarista tem até sentido, porque eles não rendem. Esse que é o problema. E o cristianismo ele fez ver o valor de toda pessoa. Existe um dispositivo muito mal interpretado na nossa Constituição, está lá no artigo 1º. O artigo 1º da nossa Constituição erige a dignidade da pessoa humana como fundamento da República, como fundamento do nosso Estado, como fundamento da nossa sociedade política. Depois da soberania e da cidadania. Mas está lá. Artigo 1º, inciso 3º da Constituição, fundamento do Estado brasileiro, dignidade da pessoa humana.
O cristianismo, ele ensinou para boa parte da humanidade essa dignidade da pessoa humana. Que a pessoa humana tem valor intrínseco. Ela vale pelo que ela é, não pelo que ela produz, pelo que ela rende, pelo que ela me dá. Você não pode amar a sua mãe, a sua mulher, o seu marido, os seus filhos como se ama uma vaca. A vaca a gente ama pelo leite. Tem uma música do Geraldo Vandré, disparada. Gado a gente marca, ferra, engorda e mata. Mas com gente diferente. Essa diferença entre gente e bicho. É moralmente lícito sacrificar um cachorro doente? É moralmente lícito fazer inseminação artificial numa vaca, produzir touros melhores, etc. O cavalo de raça. O problema é quando você trata a gente como bicho. E pouca gente lembra disso. Que essas práticas, quando são aplicadas a seres humanos, você está reduzindo o ser humano a um bicho. O cristianismo trouxe esse valor da dignidade da pessoa humana, que hoje, eutanásia em grego é evthanatos, seria boa morte. Ortotanásia, ortos thanatos, ortos é correto, é a morte correta. A morte digna. O direito de morrer é uma expressão absurda. Porque o direito de morrer é algo como você falar em reta curva, a bola quadrada do Kiko, do programa do Roberto Bolanhos. É uma bola quadrada. O direito de morrer é uma bola quadrada, é uma reta curva. Ou seja, uma contradição em termos. Por quê? Você só tem direito a um bem. Uma coisa, para ser um direito, pressupõe que ela seja objetivamente um bem. Você não tem direito ao mal. Você não tem direito à doença. Tem direito à saúde. Você não tem direito à ignorância. Você tem direito à educação, à cultura, mas você não tem direito à ignorância. Você não tem direito à prisão. Você tem direito à liberdade. Então você não tem direito à morte. Você tem direito à vida. Então não existe direito de morrer. A propaganda papagaiada já começa daí. Porque a morte é um mal físico. A gente tem que reconhecer isso. A nossa vida, ela é... Nós vivemos em meio a males. E o fundador do cristianismo, ele é na quinta bem-aventurança. Pois lá. Bem-aventurados os misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Essa foi uma das frases dele que causou bastante impacto social. Porque, em geral, as sociedades antigas eliminavam seus fracos. Não? A visão social do cristianismo não é uma visão igualitária. Quem falar o contrário está mentindo. Mas não é uma visão, digamos, de desigualdade que existiu no paganismo, que existiu no fascismo. E também não é a visão igualitária do marxismo, do socialismo, do liberalismo. É uma visão que a sociedade é formada de elementos desiguais. Existem, digamos, na hierarquia social, inferiores e superiores. Hoje essas palavras causam um certo desconforto, mas se vocês pegarem os catecismos antigos, vocês vão lá na parte do exame de consciência. Fala deveres os superiores, deveres os inferiores. A visão pagã que o fascismo restaura é a visão da prevalência absoluta do superior contra os inferiores. Então você usa os inferiores. A visão igualitária é de você suprimir
A diferença entre superiores e inferiores. Só que aí você suprime a própria sociedade. A sociedade ela é constituída pela desigualdade. Né? A visão cristã é uma troca de, digamos, de respeito e pelos superiores e dos superiores que se entregam aos inferiores. Cristo ele deixa isso bem claro. Ele falou: o maior de vocês seja aquele que sirva. O título do Papa, servo dos servos de Deus, servus servorum Dei. Não? Então, a autoridade, você está numa posição, você é constituído numa posição, você é médico. Não dizer, eu sou igual ao... Não é igual ao paciente. Você tem um saber que o distingue, mas esse saber é para ele, não é para você. Para servir. Em tudo, amar e servir. E com a misericórdia, o cristianismo descobriu o valor de cada pessoa. Cada pessoa se tornou importante, e isso tem consequências até tecnológicas. Por que a nossa civilização descobriu tanta coisa no cuidado com o doente? Por que a nossa medicina é tão avançada? Porque o Cristo mandou a gente cuidar dos doentes. Se você elimina quem precisa, você não vai ter trabalho, você não vai precisar pesquisar. Por isso que as outras civilizações carecem dessa mesma rede de proteção. Agora, se você introduz a eutanásia, o aborto como prática, o que acontece? Você está prejudicando o desenvolvimento da medicina. Vamos matar todas as crianças que nascerem com Zika. Você está matando a pesquisa do futuro. Só isso. Eu não digo nem o aborto, você pode estar abortando o fulano que vai descobrir a cura do câncer. Não é só isso. Às vezes a criança não vai ter condição de descobrir a cura do câncer. Mas a cura do câncer vai ser descoberta por conta dela, porque ela ficou para ser cuidada. Isso tem consequências tecnológicas. E nós temos um fenômeno na nossa civilização, em certa parte provocado pelo próprio cristianismo, mas que está devorando o sentido cristão da nossa cultura. Vocês sabem a diferença entre uma empresa e uma família? É a diferença delas pela estrutura, pela organização, pela essência. Pode dizer, a empresa tem fim de lucro, mas aí está definido pelo fim, é algo de extrínseco. A definição que ele deu é algo intrínseco. Na empresa, você vale pelo que você rende. Se você não render, está fora. Você não vale por si. Aquele ditado norte-americano, ninguém é insubstituível. Essa é a grande lei de uma empresa. Ninguém é insubstituível, nem o patrão. As empresas mudam de dono de dia para dia. Está lá a Bolsa de Valores. Se ela é uma sociedade por ações, as ações estão sendo negociadas constantemente. Então, a própria figura do patrão é substituível. Na família, não. Na família, todo mundo é insubstituível. O único lugar onde você é insubstituível é na família. Né? Por isso que a tal da cultura da morte, que o Papa São João Paulo II denunciou, passa pela família. Você tem... O Papa Francisco fala da cultura do descarte. Entendeu? A cultura do descarte está ligada essencialmente ao enfraquecimento da instituição da família, ao aborto, à eutanásia. O ser humano não rende, a gente descarta. Joga no lixo, tudo é descartável. Numa empresa, tudo é descartável. Nós não podemos deixar que nossas famílias e que, por consequência, toda a nossa sociedade se transforme numa empresa em que todos são substituíveis. Né? Porque quando você tem a ideia, seu pai está lá, sua mãe está terminal para morrer, se você tem a ideia de matá-la, é porque você já introjetou a cultura do descarte. Você não a trata mais como insubstituível, e isso é desumano. Para uma mãe, ela pode ter 10 filhos. Se ela perde um,
o próximo filho não substituirá, porque na família todos somos insubstituíveis. Muito obrigado. Desculpe ter ocupado o tempo de vocês aí.